Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos da nossa Casa do Caminho. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem ver esse estudo. Mais uma vez estamos aqui profundamente agradecidos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui estudando juntos, né? Então, eu só peço a Jesus que Ele nos oriente sempre na vida, nos dando saúde, paz, tranquilidade e que nós possamos estar sempre no caminho dEle, seguindo os ensinamentos dEle, para que a gente possa realmente ser feliz. Bom, meus amigos, estamos começando o mês de dezembro, né? Passa rápido. E antes de começarmos o nosso estudo, eu queria dizer a vocês que nós continuamos na nossa campanha de Natal para nossas crianças, nossos jovens, nossos assistidos, nossas idosas, né? E vamos colaborar. Pro Pix da Casa do Caminho, né? Do próprio... Não sei direito se é o telefone, eu não sei. CNPJ da Casa do Caminho, acho que é isso mesmo. Então, meus amigos, o caso é o seguinte, voltando aqui, pedindo ajuda, porque a gente sempre está pedindo, né? Porque se vocês não ajudarem, as coisas não andam, né? Então, principalmente as pessoas da casa e aquelas que puderem pedir aos seus amigos queridos que tenham o coração voltado também para esse lado do amor e da caridade, que a gente possa fazer algo legal nesse Natal, mais uma vez, né? Bom, chegamos no mês do Natal. E agora, esse mês, nós estudamos, normalmente, a gente estuda o Evangelho, né? Nós vamos estudar o Livro da Esperança. O Livro da Esperança foi enviado por Emmanuel e a psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. E este livro, as mensagens que Emmanuel traz para a gente gravita em torno do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um reforço que ele vem nos dando de esperança para que a gente não desanime e preste muita atenção e reflita bastante em todas as nossas atitudes em relação à nossa caminhada, principalmente em relação àqueles que nos cercam, aquelas pessoas que estão sempre perto de nós. Então, hoje vai dar panos para manga para a gente pensar e refletir. Porque hoje, o que nos coube aqui do Livro da Esperança é a lição 24, que tem como título Verbo Nosso. Então, olha só, ele está baseado aqui do Evangelho, está baseado no capítulo 9 e tem 10. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nesse pedacinho assim que ele vem falando sobre isso. Aqueles que são mansos e pacíficos. Então, ele vem dizendo assim, ó, trazendo do Evangelho assim, ó, eu, Jesus, né? Eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu juízo. Está no Evangelho de Mateus, Jesus traz isso para a gente. E aí Kardec reflete assim, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao quê? Ao espírito. Aí começa a primeira reflexão. Não temos desculpa. Se somos todos espíritos. Se estamos em cada encarnação tendo a bênção de ganhar de Deus um corpo físico para a gente, nós espíritos, virmos aqui aprimorar as nossas virtudes, porque nós temos virtudes. Todos os ensinamentos de Deus estão gravados na nossa consciência desde o momento da nossa criação. E aí, esses estudos, essas mensagens que os espíritos mandam para a gente, é uma consolação, é como se fosse assim, um carinho feito para a gente, para que a gente possa refletir amorosamente sobre nós mesmos,
sobre o que estamos fazendo, sobre as questões que a gente tem mais dificuldade. E são muitas, a gente sabe que são muitas. Eu sempre digo aqui, não é porque nós estamos dentro da doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, essa doutrina consoladora, porque se não fosse isso, eu não sei onde nós estaríamos com as coisas que a gente passa na vida, que todo mundo passa. Então, é nesse momento que esses espíritos se acercam de nós, esses espíritos de luz, para nos ajudar, porque nós já queremos isso. Nós já procuramos Jesus, nós já procuramos por eles, por esses amigos, para que eles nos ajudem, nos orientem, nos encaminhem nas nossas mazelas da vida. Mazelas, quando eu digo assim, todas as dificuldades. Todos passamos por dificuldades, alegrias, tristezas, momentos difíceis. E já dizia o nosso Chico Xavier que tudo passa. Tudo passa. Ninguém pode vir numa encarnação, não é proveitoso para o espírito só sendo feliz ou só sendo infeliz. Não. Por isso, no nosso momento evolutivo, que ainda está num degrau, desculpa, eu ainda estou com aquela tosse nervosa, naquele degrau ainda começando a subir a escala evolutiva, para que nós possamos ter essa consciência de que estamos ainda necessitando de muito apoio, muito. Então, por isso que eles nos trazem. Venham, reflitam, estudem, ajudem o seu irmão. Não deixe de ajudar. Ninguém quer que seja que te peça uma ajuda. Eu não estou nesse momento falando só da ajuda material. Ajuda material, sim. Eu acabei de pedir no início ajuda material para os assistidos da nossa casa. Mas a ajuda amorosa para aquelas pessoas que estão, às vezes, num patamar mais dificultoso que o nosso. E quando a gente está nesse patamar, como a gente gosta de um abraço, de um carinho, de um afago, dizendo assim, eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão, conta comigo. Isso é tão bom, gente. Isso levanta o nosso espírito para o lado bom que nós temos. Então, esse livro da esperança, que Emmanuel nos traz, ele gravita em torno de todos esses ensinamentos das mensagens do Cristo no Evangelho. Então, eu vou começar a ler agora a lição. A lição propriamente dita, né? Ainda as palavras. Emmanuel fala assim, né? Velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Olha aí, que nós já acabamos de falar. Né? Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina e as que a praxe entretece e a imprensa enfileira. Então, cada momento vai se delineando uma nova situação para as mesmas palavras. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em molde de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. Então, nós temos que compreender que é indispensável observarmos os moldes em que usamos as palavras com o equilíbrio, o tempero certo, como ele está dizendo aqui, do açúcar e do sal, para que nada desande, nada leve as nossas palavras a um desmantelo nosso. E aí, a gente dá uma paradinha aqui e pergunta a vocês assim,
Na hora em que nós nos deparamos com uma, como é que eu vou dizer, com uma dificuldade em relação a outra pessoa, realmente as dificuldades são em relação a nós e a outra pessoa. Nós entramos numa luta, principalmente quem estuda a doutrina espírita, quando chega algo de uma pessoa do nosso círculo, que vem nos mexer com a nossa emoção, digamos assim, nós nos deparamos com uma luta interna tremenda, uma luta de nós com nós mesmos. Ou seja, o nosso espírito, sabendo que estamos ainda numa situação que queremos estourar e que não devemos. E é isso que vem trazendo aqui, o verbo e as palavras. Então, eu tenho plena consciência, porque eu vejo por mim, que é muito difícil a gente contornar as situações que estão, às vezes, nos desagradando profundamente. Profundamente. Mas aí, quando entra esta luta interna, a gente tem que pensar, parar, refletir bastante, para ver o que aquilo está trazendo para mim. Por que aquilo está trazendo para mim um desencanto, uma tristeza tão grande, se aquilo não fui eu que provoquei? Ou será que foi? Aí é que está. Porque normalmente, quando a gente... Vamos imaginar uma lagoa tranquila na nossa frente. Sem onda, sem nada. Um lago. Você está na beira de um lago, sozinha, refletindo, e aquele lago não se mexe, aquele lago está paradinho. Aí você joga uma pedrona dentro do lago. O que acontece? Imediatamente começa a fazer assim, né? E aquela aguinha que estava ali chega até mais para cá. É isso. Isso somos nós. Quando nos deparamos com uma situação mais ou menos que a gente acha difícil da gente administrar. Né? Então, a palavra que vamos usar em certas ocasiões, com certas pessoas, ou sempre, tem que ser revestida de um equilíbrio, porque o que nós falamos se voltará contra nós. Tem até uma palavra, um ditado aí que os advogados usam, ou que as pessoas usam, essas pessoas que vão presas, e que dizem assim: eu só falo na presença do meu advogado. E eles avisam, qualquer coisa que você falar vai de encontro a você. Não é isso? Não tem um problema assim? Mas isso não é só lá na questão judicial, não. Isso é na questão moral nossa, do dia a dia. Então, se eu chego numa situação que vamos chegar todos, toda hora, às vezes nós estamos naquele laguinho tranquilo, que a gente queria ficar a vida toda naquilo, sem nada de anormal acontecendo, felizes, porque está tudo bem, está tudo caminhando direitinho, e daqui a pouco a gente joga uma pedra dentro d'água, por nossa intemperância. Aí aquela marola vem logo para o nosso lado. Ou vem um ventinho nesse lugar tranquilo que nós estamos, vem um vento que saculeja as árvores, saculeja os cabelos da gente, a gente fica apavorado, começa a cair galho de árvore. O vento vem de fora, mas que nos amedronta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São as coisas da nossa vida que nos acontecem e vão nos acontecer sempre. Seja na questão da nossa interação no dia a dia com as pessoas, seja na questão da saúde nossa ou da saúde das pessoas. Nós estamos sempre com um pé atrás, com medo que aconteça alguma coisa.
Isso é precaução. Isso é natural. É preservação da sua felicidade, da sua vida. Mas a gente sabe que nada nos acontece por acaso. Muitas das vezes, a imprevidência nossa provoca situações que nós poderíamos ter evitado. Mas talvez até aquilo que chegue para nós, talvez não, com certeza, aquilo que chega para nós vai nos trazer um grande ensinamento. E aí, o que acontece? De repente, a gente fala assim, meu Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Eu tenho um ditado que eu digo assim, que era um amigo nosso que dizia assim, quando a coisa vem de bordão, assim, muita coisa junto, ele dizia assim, bom, agora só falta o papagaio emudecer. E é. Mas tudo aquilo chega por quê? Você queria ficar sempre naquela situaçãozinha de calmaria? Como você iria aprender? Como você iria progredir? Como é que você saberia reagir às dificuldades quando aparecessem? Então, elas aparecem sim para te ensinar a saber reagir e de maneira certa. Porque normalmente nós reagimos de maneira errada e aí nos arrependemos. E, puxa, eu podia ter feito isso assim diferente. Por que eu não fiz diferente? E aí, o que adianta? Nada naquele momento, mas aquilo te trouxe um aprendizado. Da próxima vez que você se deparar com aquilo, você com certeza você vai ter uma oportunidade de refletir. Poxa, isso já me aconteceu, eu não vou fazer mais assim, não. Certo? Então, vamos continuando. Então, a gente está vendo que essa passagem de Emmanuel trazendo nesse livro essas mensagens, nos alertando, nos convidando amorosamente para que a gente reflita sobre as questões que Jesus trazia para a gente. Então, é mais um reforço para o nosso aprimoramento, sempre é. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, as palavras, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural enquanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo-lo à feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-los como remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Olha bem a profundidade disso, gente. No trabalho cotidiano, quando a gente observa, estamos no nosso trabalho, seja a nossa palavra natural quanto o pão simples do nosso café da manhã, no serviço da mesa. Estou no nosso trabalho, estou na nossa casa. Então, vamos administrar as nossas atitudes como se nós estivéssemos com os nossos amigos e estamos. Às vezes tem até um amigo lá no trabalho, outro que não coaduna muito contigo, mas tudo bem. Ninguém é obrigado a ter os mesmos pensamentos que o seu. Então, que seja simples assim. No intercâmbio afetivo, vamos lá para o intercâmbio afetivo. Usemo a feição da água pura. Olha bem. Então, no momento afetivo, surge um imprevisto, qualquer coisa que a gente se aborreça com a pessoa que está ao nosso lado, vamos pensar nisso. Vamos reagir, vamos usar isso como aquela água pura e cristalina que a gente bebe quando está com sede. Tem coisa melhor? Não pensemos que os nossos afetos, os queridos que dividem a vida com a gente vai viver num mar de rosas com eles. Terão momentos em que a gente terá que refletir sobre isso.
Eu quero beber a água cristalina do Cristo. Quem vos fala aqui é uma pessoa que tem cadeira de relacionamento, porque eu estou casada com o Gilberto, vocês me conhecem, há 57 anos. Tivemos momentos de desentendimento? Sim, mas nada que viesse abalar a estrutura do nosso lar, dos nossos filhos, do nosso relacionamento. E eu me lembro que no nosso casamento, o padre que nos casou, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. O padre Aloysio, que já está lá no plano espiritual. Ele disse assim, olha, quando houver uma coisa no relacionamento, estou falando isso para todas as pessoas que têm os seus relacionamentos, quando houver uma coisa no relacionamento de vocês dois, falou para mim, que vos aborreçam, que deixem um sentimento de raiva, de rancor, qualquer coisa assim, não vão dormir sem fazer as pazes. Vocês não podem levar para a noite que vem, a noite que se aproxima, momentos de raiva. Peça desculpa, puxe um carinho, fale alguma coisa boa para que vocês durmam em paz, tanto um quanto o outro. Nunca deixem de fazer as pazes antes de dormir. Isso é muito importante. E nós procuramos fazer isso sempre. E olha, graças a Deus, nós tivemos uma vida tranquila. Nesse sentido, graças a Deus. Porque isso depende muito da afinidade das pessoas. Muitas das vezes as pessoas escolhem pessoas que não têm afinidade com o que você esperava com a sua vida e acaba não dando certo. E aí a gente sabe que se não tem que dar certo, não dá mesmo, né? Muitos casamentos acabam assim porque vai, e não dá certo. Mas aí é o que eu estou dizendo. Sempre vão surgir, porque ele está trazendo aqui. Nos instantes graves, nos momentos mais graves da nossa vida, que pode ser qualquer um, façamo-lo, passa por esses instrumentos graves, igualzinho ao bisturi do cirurgião. Ele não sai destruindo o corpo da pessoa toda na hora de uma cirurgia. Ele vai lá, minuciosamente, naquele ponto que está doente, corta, tira a situação doente e pronto, a pessoa fica boa. Olha bem, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Olha bem isso. A gente faz isso. Na hora que aparece uma situação, a gente sai chutando balde. São os golpes desnecessários. Por que a gente não reflete? Eu estou falando isso também para mim, principalmente para mim. Por que a gente não reflete? E por que a gente não procura sempre sanar direto naquele ponto que estamos vendo que está precisando de ser tratado? É o ponto doente. É a questão do bisturi do médico. Olha lá, vai lá, devagarzinho, tira só a zona, sem fazer estrago em mais nada. Porque as palavras que saem da nossa boca, eu sempre, olha, eu falava o que era o que não era antes de entrar para a doutrina. Depois, quando eu aprendi que as palavras nossas se transformam em matéria e o pensamento voa para todos os lados, a palavra, quando sai da nossa boca, vamos pensar bem no que vamos falar, porque aquilo vai se transformar em matéria. E aquilo pode, aquela carga negativa que você fala, vai voltar contra nós. Porque no momento que você fala uma coisa muito grave para uma pessoa, você pode destruir ali metade de uma vida que estava sendo construída tão direitinho. É isso que ele vem trazendo. As palavras, o verbo e as palavras, têm que ser raciocinados. A gente sabe que nós estamos num estágio evolutivo que a gente não consegue ainda fazer isso.
Mas vamos começar a pensar, para isso a gente está estudando. Refletir e pensar sobre as questões de falta de paciência. Achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que tudo tem que ser como eu quero. Não é. Não é. Nós temos que ter um equilíbrio entre nós e a situação que estamos enfrentando. Seja com o nosso querido, com a nossa querida, seja o que for, nós temos que ter um equilíbrio. Entendeu? Então, a gente tem que refletir para que a gente leve a nossa vida. Gente, quando a gente escolhe uma pessoa para caminhar junto conosco, a gente quer o quê? Quer ser feliz, não é? Então, a gente tem que observar isso. Em muitos momentos vão ter aí de coisa, mas que vão trazer, porque é para perturbar mesmo a vida da gente, sabem disso, né? Vamos seguindo. Então, sem golpes desnecessários. Então, nós não precisamos falar uma palavra a mais que não seja necessária, para não destruir, acabar, esmudegar com tudo. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Chegamos no momento triste da nossa vida, sentamos e ficamos assim, meu Deus, o que é isso? Aí a pergunta que se faz, o que é que eu tenho que aprender com isso, meu Jesus? Porque se chegou isso para mim, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu vou usar essa tristeza como um remédio que vai me curar. É o que está falando aqui. Um remédio eficiente e eu não vou fugir à dosagem desse remédio. O que seria isso? A dosagem desse remédio seria eu me jogar no fundo do poço porque aconteceu isso comigo, vou me jogar dentro do poço, vou cair na depressão. Não. E a gente está vendo muita situação semelhante a isso. As pessoas chegam num ponto que quando vê que a coisa foge da sua mão, ou sente uma responsabilidade que alguém bota nas suas costas muito maior do que você pode suportar, a pessoa fugitivamente vai para a depressão. Por quê? Porque quer fugir daquela situação. Só que a depressão não é remédio. Ele está falando para a gente usar isso como remédio na dose certa. O que eu tenho que aprender com isso? Que situação que eu vou fazer agora? Só que nós que somos adultos, a gente às vezes não consegue ainda fazer isso. Mas imagina vocês, os adolescentes que entram numa situação também de coisas difíceis na vida deles e não consegue pensar, imaginar isso, como vão resolver isso. E aí, mergulho no fundo do poço. E às vezes acontece até uma coisa mais triste. A vida está muito difícil nesse sentido. É violência, é guerra. A mídia só mostra coisas para as crianças, para os adolescentes e para nós, coisas de um mundo deteriorado, de um mundo horrível, de um mundo que só tem maldade. E não é isso. É isso que está sendo apresentado. Mas existem tantas coisas boas, existem tantos espíritos de luz trabalhando a nosso favor, que a gente vai se entregar para aqueles espíritos que vêm nos influenciar de acordo com a nossa imprevidência, porque nós demos brechas para espíritos que estão por aí ainda sem o conhecimento, esses irmãozinhos, então eles vêm nos influenciar a fazer mal. E vem influenciar essas crianças a cair no fundo do poço, e vem influenciar essas mães a não observar. Então, são coisas. E esse estudo de hoje, que eu sempre convido vocês a refletir, porque eu reflito muito. Eu acho que isso tudo traz uma bagagem para a gente e uma consolação
que a gente observa exatamente que a gente não está sozinho, em momento algum. Nós temos um Deus que nós não temos condições de saber, de imaginar como é esse Deus, que está à frente de tudo. Nós temos um mestre e um guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui nos trazer tudo que o Pai passou para ele, Pai, nosso Deus, para ele nos ajudar. Ele está nos ajudando. E nós temos que aproveitar esse momento de dezembro, onde a gente comemora o nascimento dele, do nosso mestre, do nosso guia, a gente comemora em dezembro, né? Então, é um momento em que todos nós estamos mais sensíveis, mais ligados a Jesus Cristo e aonde ele está mais chegado até nós, porque nós chamamos por pensamento. Então, meus amigos, deixa eu acabar de ler aqui, nosso tempo está acabando, só para a gente encerrar com essa reflexão muito linda. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos que venham até nós. Sobretudo, evitemos as desconsiderações e a ironia. Todo sarcasmo é um tiro a esmo, não leva a nada. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética. No mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Olha só que lição linda que Emmanuel traz para a gente em relação ao Evangelho. Quem quiser ir lá no Evangelho, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, capítulo 9, essa reflexão está no capítulo 9 e tem 10. Então, meus irmãos, somos todos viajores do mesmo barco. Somos todos espíritos e irmãos que estamos aqui para nos dar as mãos e ajudar uns aos outros. Mas, principalmente, meus irmãos, somos espíritos que estamos tendo a oportunidade de crescermos no bem, na paz e no amor. Então, eu desejo a todos vocês, eu estou assim emocionada porque Natal é assim comigo mesmo, eu desejo a todos vocês um abençoado Natal com Cristo. E que todos nós possamos ter um ano novo repleto de saúde, repleto de paz e repleto de harmonia nos nossos lares. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas e em nossos lares. Um beijo grande, meus amores. Até para o ano, se Deus quiser, estaremos juntos e caminhando em rumo a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.